o erro do mundo. Um bom tempo atrás, eu falei sobre o deus Cornífero, que é um dos principais deuses da religião Wicca. Desde então eu tenho recebido várias sugestões para falar sobre a deusa, que no caso seria o oposto do deus. Quando eu falo oposto, eu me refiro à polaridade. Eles são diferentes, mas têm a mesma importância. Eles são o oposto nesse sentido, e não no sentido cristão, de um ser do bem e outro do mal. Antes de começar a falar sobre a deusa em si, eu quero explicar um pouco a respeito do paganismo, porque durante minhas pesquisas eu dei de frente com esse termo, e eu tenho a impressão que a maioria usa ele sem saber qual é o verdadeiro significado. A palavra paganismo vem do latim paganus, e pode significar rústico ou morador de uma determinada região. Pelo menos esse era o seu significado original. Os povos antigos não tinham o conceito de religião. Para eles, as crenças e os rituais eram apenas chamados de costumes, porque eram passados de uma geração para outra. Isso mesmo, os gregos, os egípcios e os nórdicos não se nomeavam baseando nas suas crenças, se bem que isso não era necessário, porque se você falava que era um desses, todo mundo já sacava quais eram os seus costumes e as suas crenças. Como eu falei no meu vídeo sobre Jeová, os fiéis mudavam de região e levavam a crença no seu Deus junto com eles, o que acabou gerando uma bagunça, porque agora você pode ser grego, mas ser cristão ou judeu. Então, para se diferenciar, um termo surgiu, e esse era o termo heleno. Todos os gregos que seguiam os antigos deuses passaram a ser chamados de helenos, o que não era algo muito diferente, porque até então o nome da Grécia era Hélade. Então essa era meio que uma nacionalidade barra conjunto de crenças e costumes, basicamente uma etnia. Inclusive, essa era a forma como cada povo não cristão se caracterizava. Só no fim do Império Romano isso se tornou algo muito complicado por causa da quantidade de povos vivendo uns com os outros. Então os cristãos e judeus simplesmente chamavam todos que não acreditavam no seu Deus de pagãos e misturavam todas as outras religiões e povos em um balaio só. Ou seja, se você me fala que é pagão, isso não quer dizer nada, porque existem tantas religiões que podem ser consideradas pagãs, e é nesse mesmo pique que a Wicca é classificada. Durante a Idade Média e o Renascimento, os cristãos europeus usaram esse termo para deixar claro quem eram os inimigos, e se fosse necessário exterminá-los, o que foi, já estariam bem definidos. A gente acabou de definir o que é paganismo, mas definir o que é Wicca é bem mais complicado, porque não existem requisitos em si. O que eu posso dizer é que praticar bruxaria não é a mesma coisa que ser um Wicca. Esclarecendo de uma forma breve, todo Wiccano é um bruxo, mas nem todo bruxo é um Wiccano. Essa religião, como a gente conhece, é classificada como neopaganismo e recebeu suas fundações em 1950, ou seja, ela não é uma religião antiga. Os primeiros textos foram escritos pelo inglês Gerald Gardner e foram inspirados em crenças ocidentais e em lendas britânicas. A deusa e o deus apresentam um conceito bem famoso, que é o conceito de opostos que se equilibram. Ambos também representam a fertilidade, especialmente a deusa. É bem complicado falar sobre ela, da mesma forma que foi falar sobre Deus, porque como essa é uma religião moderna que não recebeu uma revelação ou algo assim, então existem diversas formas de enxergar as divindades. A deusa mesmo pode ser considerada 3 seres diferentes, ou ter 3 aspectos englobados em sua personalidade, semelhante às deusas Hecate e Morrigan. Isso faz com que ela possa ser chamada de deusa tríplice, e essas faces são as seguintes: a donzela, uma jovem e bela moça que costuma ser inocente, idealista e está sempre de olho no futuro e nas incríveis probabilidades que ele guarda. Essa jovem donzela é normalmente associada com um novo começo, a juventude, o crescimento, a lua nova e os festivais de fertilidade feitos durante a primavera. O seu segundo aspecto é o de mãe, onde é associada com o amadurecimento e a sexualidade. Nesse caso, ela representa o altruísmo, a nutrição e a proteção. Basicamente, ela coloca as necessidades dos outros antes das suas, o que é uma das grandes qualidades de uma boa mãe. Nesse mesmo ritmo, ela também representa as crianças, a família, os problemas domésticos e a lua cheia. É comum que ela sempre engravide durante o verão, e entre o outono e o inverno é o seu período de gestação, e a primavera é quando ela dá à luz. Vocês podem notar que essa religião dá bastante foco no contato com a natureza e o mundo natural.
O seu último aspecto é o de velha. Nesse caso, a coisa mais importante que ela representa são as mudanças e as transformações, sendo a mais definitiva delas a morte, que é seguida por um renascimento. Com essa face, ela representa as partes mais obscuras da vida, incluindo também os medos, a decadência e a destruição. É bom que fique claro que ela não traz essas coisas. A função dela nesse caso é o de te guiar em meio a esses males e te trazer um pouco da sua sabedoria infinita. Agora você entende do porquê esse ser o símbolo dela. A lua crescente ou lua nova representa a donzela, a lua cheia representa a mãe e a decrescente representa a velha. Só para resolver uma confusão que talvez venha a se formar, esses três aspectos não são opostos uns aos outros. Tipo assim, um não é rival do outro e tenta te levar para o caminho que ele representa. Não é nada disso. O que acontece é que em cada momento da sua vida, você vai precisar de um tipo de guia diferente. Independente se você seja jovem, ainda assim pode existir um lugar na sua vida para que a velha te ensine alguma coisa e te ajude a passar por alguma situação complicada. Inclusive é por isso que a deusa recebe vários títulos, sendo chamada de a Senhora, a Mãe, a Velha e várias outras, dependendo de como ela está sendo vista pelo praticante ou pela vertente. As fases da lua também têm um papel bem importante nesse caso. Esse tipo de título também pode ser dado ao deus, claro que sempre respeitando o que ele representa. Uma coisa que eu preciso falar e que eu quero que fique bem claro é que é bem comum deusas como Hecate e Hestia serem associadas à deusa, só que isso deve ser feito com muito cuidado, pois elas não são exatamente as mesmas divindades. Como vocês viram, eu suei um pouco para fazer esse vídeo. Isso aconteceu porque eu sempre tive um fascínio por essa religião. Então podem ter certeza que um dia eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre ela. Por enquanto, preste seus respeitos à grande senhora que está te guiando por toda a sua vida. E esse é o legado de uma deusa. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: eu sou o errado e esse é o erro do mundo. Adeus.